Queria saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus hoje possa falar ao teu coração, que Ele possa tirar de você aquela mágoa, aquele problema que você tem, que Ele possa aliviar você se é o que você precisa agora, ou se você está precisando de um esclarecimento da palavra de Deus, que hoje seja o momento. Enfim, que Deus fale com você. Deus sabe qual é a necessidade de cada um. Eu sou só um instrumento que estou aqui, quero me colocar à disposição dEle, para que Ele me use como Ele desejar, a fim de abençoar a você. Saúdo também os irmãos que estão aqui conosco, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Espero que a mensagem de hoje, ela venha tocar também o coração de cada um. Irmãos, nós vamos hoje estar estudando um tema que para os que nos assistem para o canal ou pelo canal, pode parecer um pouco fora de época, né? Eu digo por quê? Nós estivemos neste feriado vendo o que aconteceu lá em Xanxerê, algo totalmente fora do comum, né? Um tornado, coisa que não se vê normalmente no Brasil. E não só lá, não sei se vocês viram, mas passou no jornal também, ali em Parintins, que é onde tem aquela festa todos os anos, houve também uma formação, porém não foi destrutivo. Eu entendo isso como não um acaso, até porque o Brasil não é um país de tornados. Se nós víssemos isso na faixa dos Estados Unidos, naqueles estados onde todos os anos ocorre, tudo bem, mas não foi o caso. Ou seja, nós não podemos imaginar que isso é só um capricho da natureza. Deus, com certeza, permitiu, não digo que Ele fez, Deus não é quem destrói para fazer aquilo que a gente viu, mas Ele permitiu por algum propósito. Então é hora de refletir e verificar o que eventualmente não está indo bem e o que precisa ser ajustado. Isso vale não só para quem mora lá, mas para nós que estamos aqui também. Sempre nós temos que reavaliar a nossa vida e ver se nós estamos andando em harmonia com a vontade do Senhor. Mas Deus tinha me tocado já hoje de manhã a não dar ênfase a isso, porque desgraça nós estamos vendo todo dia no jornal, não é verdade? Então, se for falar de desgraça, a gente sai daqui com o coração não mais animado do que entrou. Acredito que Deus tem uma palavra mais sublime, que encontra-se em Mateus capítulo 5, e é ali que nós vamos meditar agora. Mateus capítulo 5, a partir do versículo número 1. Era a ocasião na qual Jesus chamou os interessados para o seu auditório. Diferente de hoje, né? Jesus não tinha um grande templo. O templo, a Assembleia de Jesus, era na natureza. E Ele chamou eles para um monte. Jesus se assentou no monte, onde Ele ficava um pouco mais alto que as pessoas, e a sua voz podia se projetar mais longe, até porque na época não havia microfone. Então era uma forma de a natureza ajudar com que aquelas milhares de pessoas o ouvissem. E eram milhares mesmo, gente. Lembre-se que um dia Jesus alimentou 5.000 pessoas, não foi assim? Então imagina uma assembleia de 5.000 pessoas, sem microfone, não seria fácil, né? Então Ele já na sua sabedoria buscou o melhor lugar. E nessa ocasião estava no início do ministério de Jesus, razão pela qual as pessoas estavam curiosas para saber o que esse novo mestre ia ensinar. Que nem hoje, né? Sempre aparece um novo um mestre, um ator, alguém que fica famoso e que, né, está transmitindo alguma coisa. Outro dia eu entrava no YouTube, estava vendo lá os canais mais acessados, né? Cauê Santana, Kéfera Buchmann e uma série de outros aí. Interessante, a pessoa ontem não era nada, hoje é né? E na época de Jesus aconteceu algo semelhante, por quê? Jesus tinha recentemente transformado a água em vinho nas bodas de Caná. E, obviamente, a notícia correu. Não tinha rádio, mas a rádio peão, né, a fofoca, foi levando a notícia longe. Então as pessoas estavam pensando, puxa, será que esse é o Messias que a gente esperava, né? Sempre os rabinos falavam de que viria o Messias e tal, o Salvador da humanidade. E assentaram-se todos eles, então, para ouvir o que Jesus teria a dizer. E este foi o primeiro sermão de Jesus. Versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Irmãos, essas palavras de Jesus, elas foram tão impressionantes, que até o dia de hoje elas tocam pessoas que a gente nem podia imaginar. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, na Índia adora-se vaca, não é verdade? Adoram-se uma série de animais, cultua-se a serpente, não se podem matar cobras. Existem lá a crença nos mantras, nos chakras, etc. Ou seja, parece que aquele povo está completamente afastado de Deus. Mas tem um detalhe. O rio, inclusive, é sagrado, né? O rio é tratado como se fosse um deus. Só que tem um detalhe. Eles apreciam e muito as bem-aventuranças, o que nós acabamos de ler. Até eles conseguem ver que o que está aqui é algo de Deus. E Jesus, ele abriu aqui para nós os princípios do reino do céu. As pessoas, elas querem ser importantes na terra, e para elas conseguirem isso, elas tentam alguns caminhos. É o caminho do estudo, né? Eu quero estudar para que daí eu seja alguém na vida, eu trabalhe, eu consiga minhas coisas, etc. Existe o caminho das artes, né? Ele vai tentar ser um artista famoso, etc. O caminho do esporte, o caminho da carreira militar, da carreira política, e assim vai. Mas estes caminhos todos, eles forçosamente te levam a tentar empurrar outra pessoa com os ombros para você assumir um lugar. Porque esses caminhos são como funis ou como pirâmides. Só um de cada vez pode estar lá em cima, não é verdade? Não há 2 campeões mundiais de alguma coisa. É um só por vez. Não há um campeão só de alguma coisa. Não há alguém melhor em tal coisa. Não há 2 prêmios Nobel, né, de uma mesma coisa. É um só por ano. Então, irmãos, a gente vê que aqui na Terra, a gente vive dando ombrada nos outros para achar o nosso espaço. Só que Jesus falou que no reino dos céus é o contrário. Bem-aventurado é o humilde de mente, o humilde de espírito. E o humilde, ele tem uma característica que ele não está buscando sempre o primeiro lugar. Ele está buscando o lugar que Deus quiser para ele. Então ele se entrega na mão de Deus. E aí a vida dele é muito mais tranquila. Pode ser que ele não seja aquele melhor que a gente gostaria de ser, mas ele é uma pessoa feliz. Isso já seria uma grande bênção. O humilde é a pessoa que não cola na prova para se tornar o primeiro da sala. Em compensação, ele tem muitos amigos, porque ele ajuda os outros. E mesmo que não tenha tantos amigos, as pessoas acham ele ingênuo, careta, cafona. Só que, mais tarde, as pessoas reconhecem o valor dele. E quando elas precisam de um conselho de alguém, é a ele que elas recorrem. Esse é o humilde. O humilde é aquele que na família não é ouvido muitas vezes, porque ele não levanta a sua voz para poder ter a razão. Muitas vezes ele se cala. Só que mesmo assim, as pessoas percebem que há sabedoria naquilo que ele fala. Então o humilde é a pessoa que não é a primeira quando a gente começa a batalha da vida. Mas Deus diz que ele será o primeiro ao final. E ele terá entrada no reino de Deus. Um dia Deus vai mudar a ordem das coisas. Deus vai fazer novos céus e nova terra. E na nova terra que vai existir, a regra de governo será outra, não será essa que a gente conhece. E nós temos que nos preparar para esta nova terra. Nossa vida aqui é só um preparativo. É a escola fundamental para que daí nós entremos nesta nova terra. Então, meus queridos irmãos, nós temos que começar a pensar, como é que nós estamos procedendo hoje? Será que nós estamos andando no caminho que vai nos levar até lá? Ou será que nós temos que fazer alguma correção de rumo? E aí, fazendo essa avaliação,
nós poderemos nos direcionar melhor. Depois, no versículo 4, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro que está aqui, ele reflete várias coisas. Obviamente, Deus fala daquele que perdeu o ente querido também, que Deus vai dar o consolo, vai dar o conforto. Mas, em primeira instância, o que ele está falando aqui é o seguinte: sabe quando você está triste com você mesmo? Você não acertou, você queria ter feito melhor, não conseguiu. Às vezes você, perdeu a cabeça, se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. É esse choro, que é o choro do arrependimento. Esse choro Deus vai consolar. E ele fala que bem-aventurados são os que choram por causa disso. Porque essas são as pessoas que estão reconsiderando seus erros. São as pessoas que vão poder melhorar daqui para frente. Porque quem sempre acha que está certo, sempre acha que tem razão, que nunca erra, essa pessoa nunca progride de fato. Por quê? Porque ela não vai aprender. Quem já acha que sabe não tem espaço para o aprendizado. E só quem aprende é que prospera, é só quem aprende é que cresce. E eu estou falando aqui de crescimento moral. Porque a gente está na escola, eu lembro, muitas vezes o pessoal fala: cresça e apareça, mas o sentido era o contrário. Para você ser o bom, você ser o admirado e tal. Mas não é nesse sentido. O sentido é outro. Versículo 5. Essa virtude aqui é uma virtude que eu peço a Deus muitas vezes para Ele me conceder. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é algo que a sociedade não admira, mas ela é o ouro. Porque alguém ser manso é uma coisa extremamente admirável. Ser manso significa poder conviver em qualquer lugar, poder enfrentar qualquer problema, estar em qualquer ambiente e se sair bem. Coisa que aquele que não tem essa virtude nem sempre consegue. Os mansos vão herdar o reino dos céus. E aqui diz: herdarão a terra. Uma vez eu fui visitar um senhor que era muito rico, já falei algumas vezes isso. E aquele senhor já tinha um olho só. Eu cheguei, sentei na sala, ele, sem olhar para mim, só disse uma coisa. A primeira frase que ele me falou: olha, eu sei de uma coisa. Nesta vida a gente não é dono de nada, porque a gente passa, fica tudo aí para os outros. O terreno onde você mora já foi de quantas pessoas? Nós não podemos nem imaginar. Quantas gerações já passaram, por ali? Quem sabe um índio morou lá atrás, quando aqui não era cidade, Quem sabe um dia morou até um animal, a gente não sabe. Verdade é que nós somos passageiros. Mas aqui diz que os mansos vão herdar. E herdar significa poder viver para sempre para ser dono. Porque senão a gente nunca é herdeiro. Nós somos só mordomos. Nós somos um gerente que administra aí durante uns 50, 60, quando muito 100 anos. Depois cai na mão de outro gerente. E assim vai. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aqui, com certeza, há dois entendimentos para este verso. Um deles é quando a gente sofre a injustiça. Aí é a primeira hora que a gente pede justiça, A gente quer na hora, se possível fosse. Mas o tempo de Deus não é o nosso. Nem sempre vai na hora que a gente quer. Mas se a gente aguardar, na hora certa virá a justiça. Deus falou que um dia vai punir os ímpios, vai mandar 7 pragas sobre eles. Mas a fome e sede de justiça aqui tem um outro sentido. Quando fala que nós vamos ser fartos de justiça. Queria que vocês abrissem comigo em Salmos. Deixa marcado aqui que a gente vai voltar. Mas vamos para Salmos 119, versículo 172. Salmos 119, versículo 172. Diz assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Todos os mandamentos de Deus são justiça. Então quem tem fome de justiça é quem quer obedecer a Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus, mesmo que ache difícil. Que nem sempre parece fácil, Às vezes é complicado. Então, nós temos que, às vezes, nos colocar diante de Deus e reconhecer, falar: Senhor, olha, eu não consigo. Eu até gostaria, mas não está em mim o conseguir. Não está em mim, é verdade, mas está em Deus.
Jesus pode. Jesus pode dar essa vitória. E tudo que Ele quer é que a gente reconheça a nossa fraqueza e aprenda a depender dEle. Essa relação de dependência é o contrário da autossuficiência. Hoje em dia você vai na livraria, né? Você passa ali na La Selva, principalmente, né? Ou outras livrarias, enfim, tem muito livro lá de autoajuda, que a ideia é o contrário, né? O positivismo é você pode, você consegue, você, né, tem o Deus dentro de você. Olha, eu não estou aqui para condenar fulano, ciclano e beltrano, mas a verdade é que quando a gente busca dentro da gente, o que a gente encontra é fraqueza, né? Às vezes a gente enfrenta um problema que a gente não consegue resolver. Então a gente vê que o todo poder não está dentro de nós, o todo poder está fora. A gente precisa de ajuda em todos os aspectos da vida. Precisamos de professores para nos ensinar, pais para nos educar, né? Para nos dar um apoio material até a gente poder andar com as próprias pernas, e assim vai. Amigos que nos ajudam nas horas difíceis, e assim vai. Nós somos seres dependentes. E por que não depender de Deus? Voltando para Mateus capítulo 5, versículo 7. Depois de que nós tivemos vontade de fazer o que Deus quer e Deus nos ajudou, agora nós começamos a andar no caminho dele. Começa uma nova etapa na nossa vida. E o versículo 7 fala justamente disso. Bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Ter pena de alguém, ter dó, né? E aí tentar ajudar a pessoa na sua dificuldade, na sua aflição. Isso é ser misericordioso. E Deus fala que se nós somos assim para com as pessoas, também outros serão assim para conosco. A gente tem que pensar o seguinte: a vida dá muitas voltas. Hoje eu posso estar bem e aquele indigente ou aquela pessoa que está ali naquela situação difícil, né, está precisando da minha ajuda. Amanhã pode acontecer um revés na minha vida. Eu não sei. Olha lá em Xanxerê, não é verdade? Quanta gente pode ter perdido tudo. Assisti ontem lá de um, né, que a casa dele voou. Ele se escondeu no banheiro, foi? Né, e aí ele falou, comecei a rezar, pensei que ia morrer. Bom, morrer ele não morreu, mas perdeu a casa, né? Sabe-se lá se a casa era própria, se não era, os móveis foram, enfim, vai ter que recomeçar. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E a principal misericórdia, gente, é nós alcançarmos a misericórdia da parte de Deus. Não é que a gente faça por merecer, ninguém faz nada por merecer as bênçãos de Deus. Mas, verdade é que Deus nos recompensa muito mais do que aquilo que a gente faz. Por isso, vale a pena ser misericordioso. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração é ser como criança. Criança não guarda mágoa, né? Criança, ela sempre está de bem, está querendo fazer uma amizade. Ela está sempre pensando no que pode fazer, no que vou brincar, não está só pensando nos problemas. O coração limpo é isso. E Deus pode nos fazer sermos crianças novamente. Por isso que a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós experimentamos o novo nascimento. Então o novo nascimento significa que eu me tornei um bebê espiritual. E a gente percebe uma coisa, o cristão, ele, de certa forma, ele volta a ser criança. Você pode ver que o assunto que a pessoa tem para falar no dia a dia muda, a forma da pessoa se comunicar, se expressar, ela muda também. E a gente começa a falar algumas coisas com simplicidade e você vê que isso é fruto do que Deus fez na tua vida. E sabe, isso é bonito, né? Eu lembro quando eu era jovem, o que eu mais queria era perder isso, né? Porque daí a gente fala, não, aí é a prova de que eu sou adulto, né? Mas depois passa um tempo, você olha para trás e fala, poxa, mas era justamente isso que eu nunca deveria ter tentado perder, né? E Deus, por meio de Jesus, nos ajuda novamente a sermos limpos de coração. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores. Aqui não está falando só daquele que apazigua a briga, quer na escola, quer entre os amigos ou quer na família. Está falando também daquele que apresenta a proposta de paz de Deus. Esse é o principal pacificador. Queria convidá-los a abrirem comigo, marquem aqui, mas nós vamos abrir um pouco para frente, em 2 Coríntios. 2 Coríntios,
capítulo 5, bem no final do capítulo. Versículos 18 até 20. Olha o que diz lá. O apóstolo Paulo, desde o 17, né? Ele fala: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes creditando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele está dizendo aqui que quando Jesus morreu na cruz, ele estava pagando uma dívida que nós tínhamos para com Deus. E esta dívida era uma dívida de morte, porque qualquer desobediência nossa faria com que nós merecêssemos morrer. E aí Deus fez com que Jesus recebesse toda essa pena e ele pagasse esse salário. E assim Deus fez paz conosco. Todo ser humano, na sua vida normal, ele está numa posição de inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus pede uma coisa, o que ele fala para Deus? Amanhã. Né? Hoje não. Ou então ele diz, isso não. E aí, continua esta inimizade, mas Deus manda alguém para falar conosco, a fim de que nós possamos reconsiderar. Esse alguém são os pregadores do Evangelho, né? Aquele que vem com a Bíblia debaixo do braço, vem falar, que às vezes ele é taxado de crente, né? E tal, aquela pessoa que muita gente não gosta, mas é ele que vem trazer a palavra da paz de Deus. E no verso 20 diz que eles são embaixadores da parte de Cristo, como se Deus mesmo rogasse por meio deles. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, diz ele, que vos reconcilieis com Deus. Façam paz com Deus. Estar em paz com Deus é andar em obediência a Ele. O que Deus pedir, fazer. Adão foi criado em paz com Deus. Até o dia em que ele escolheu comer da fruta, né? Aí ele já não estava mais em paz. Deus foi visitá-lo no jardim e ele se escondeu. Né? É por isso que Deus não aparece hoje. Às vezes minhas crianças perguntam, né? Por que eu não vejo a Deus? Por que a gente não consegue enxergar? Por que ele não aparece? Eu falei, não, ele não aparece porque a gente se esconderia dele caso ele aparecesse. Né? Porque ele é santo. Aí, quando ele se apresentasse diante de nós, nós não iríamos querer ficar ali, porque a gente se sentiria condenado. Isso aí é o seguinte, lembra quando a gente era pequeno, a gente fazia uma travessura, né? Uma coisa errada? Daí, a mãe está chegando, o que a criançada faz? Se esconde, né? Ou tenta esconder as provas do crime, né? Não é verdade? Então é assim, entendeu? Nós somos assim com Deus, nós somos filhos de Deus. Então é por isso que Deus não aparece hoje. Mas, quando Deus terminar de fazer a paz conosco, ou seja, quando nós estivermos reconciliados em obediência, Deus vai aparecer. E nós vamos poder ver a Deus, não vamos ter medo dele. Vai ser uma bênção. Então, irmãos, tudo isso é possível e vai acontecer em breve se nós nos submetermos a Deus. Capítulo 5 de Mateus de novo, agora finalizando, versículos 10 em diante. Bem-aventurados ou felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmão, é o seguinte, quantos de vocês já não sofreram perseguições por causa da justiça? Mesmo que vocês nunca tenham entrado numa igreja. Quem não foi perseguido porque não quis dar uma cola na sala de aula? Quem não foi perseguido porque quis fazer uma coisa certa enquanto os outros estavam fazendo o errado? Não é verdade? Irmãos, cada vez que nós escolhemos o certo em lugar do errado e somos perseguidos por isso, isso é anotado no céu. Não foi passado por alto. Então vale a pena ser fiel. Sabe, não vai acontecer da gente morrer sendo taxado de ingênuo e vai ficar por isso mesmo. A Bíblia fala que todos nós vamos viver uma vez, mas depois disso vem o juízo. E aí nossas obras vão ser avaliadas. E aí, qual vai ser o relato da nossa vida? Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa.
Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui, Jesus nos faz um convite a nós podermos levar a palavra dele. A palavra de Deus precisa chegar até as pessoas, mas Deus não vai mandar um anjo aparecer para todo mundo e falar. Tem que ser pessoas. Deus deu uma obra para cada um de nós, uma oportunidade. E ele já adiantou, ele não mentiu para ninguém. Falou, olha, é o seguinte, quando você começar a fazer isso, as pessoas vão te caluniar, vão falar mal de você, elas vão dizer que você é aquilo que você não é, vão dizer que você fez aquilo que você não fez, e vão dizer que você é tudo de ruim. Só que isso já aconteceu com os profetas do passado. É por isso que eu deixei o Velho Testamento. Está lá a história de tantos profetas, né? Que foram caluniados, foram julgados, foram tidos como a escória assim, da sociedade. Só que para Deus eles eram o ouro da terra. E eles vão ter uma grande recompensa. E nós também. Sabe, às vezes a gente pensa só na vida de hoje, né? O que eu vou ter agora? Qual que vai ser a minha recompensa? Só que as coisas daqui, elas passam. Né? A gente pode ver aqui, hoje estamos muito felizes, né? Pelos 94 anos do nosso querido ancião aqui, irmão Deolindo. Mas, obviamente, depois de 9 décadas, o corpo já não é o mesmo. Não é verdade, irmão Deolindo? Né? Então, né, a gente vê, olha, tem muitas coisas que eu poderia desfrutar se eu tivesse menos idade, mas agora eu não desfrutaria. Então, na hora de dar o presente, a gente tem até que escolher bem, não é verdade? Então, meus queridos irmãos, a gente tem que avaliar, as coisas da terra são passageiras, mas Deus está nos oferecendo coisas eternas, perenes, coisas que não vão acabar. Por que elas não vão acabar? Porque nós vamos ter a eterna juventude, coisa que aqui não tem. A gente que vai chegando já na meia-idade já percebe isso, né? Fala, não sou mais o jovem de 20, né? Não tenho mais aquilo que eu tinha antes. Mas amém, eu tenho uma esperança. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, ainda que eu exteriormente me corrompa, o interior se renova. Porque Deus está me preparando, está preparando o meu caráter para que eu esteja em companhia dos anjos do céu e eu possa ter morada lá. E para finalizar, irmãos, o céu não é aquilo que se pensa. Uma quantidade de nuvens, os espíritos flutuando lá e todo mundo louvando a Deus o dia inteiro. Não é isso. Fosse isso, talvez muitos não quisessem ir, né? O céu é um lugar, em primeiro lugar, que é, em alguns aspectos, semelhante à terra. A Bíblia diz que ele tem montanhas, que ele tem edifícios, que lá tem casas. As casas foram preparadas para nós. Nós vamos plantar, nós vamos colher, vamos viajar. E lá, todo o empreendimento científico vai poder ser levado avante. Até porque, hoje, a ciência é limitada. Os nossos olhos não conseguem enxergar o mundo invisível. Principalmente se nós vamos para o nível atômico, né? Mas, lá, todos os segredos do conhecimento vão estar abertos ao nosso estudo. E nós vamos ter a eternidade para poder compartilhar o conhecimento e desenvolver em qualquer área que nós queiramos. Portanto, irmãos, não há nada melhor do que isso que Deus propôs. E o que Ele pede como condição? Que a gente aceite ao Senhor Jesus e obedeça a Ele. Desde que Deus guie a nossa vida. Não há coisa melhor do que Deus guiar as nossas vidas. E aqui fica um apelo do céu. Quem gostaria de dizer hoje para Deus o seguinte: Senhor, eu realmente gostaria que o Senhor guiasse a minha vida. Eu quero me submeter ao Senhor, quero fazer a Tua vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um e que Ele possa selar esta decisão na vida de cada um de nós. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas. Amém. As Tuas promessas são maravilhosas, ó Senhor. E nós queremos Te pedir que o Senhor abra a nossa mente para que nós possamos compreender a grandiosidade das Tuas promessas. Porque nós que estamos acostumados a ver a morte ainda não conseguimos entender o que é uma vida eterna. Amém. Mas certamente, Senhor, é algo que está muito além da nossa imaginação, porém, poderá nos preencher totalmente, vai nos dar plena felicidade. Senhor, nós estamos aqui nas Tuas mãos, queremos pedir que o Senhor venha dirigir as nossas vidas. Perdoa, Senhor, naquilo que nós temos falhado para contigo, naquilo que temos errado. E ensina-nos o caminho da Tua palavra, o caminho dos Teus mandamentos.
nos ajuda a te obedecer e nos prepara, ó Senhor, para que em breve nós possamos estar contigo e possamos herdar a nova terra. Amém. Abençoa cada um dos que estão aqui, ó Deus. Abençoa também cada um dos que nos assistem pelo vídeo. Que o Senhor possa falar com todos. E que os teus santos anjos, a partir de agora, possam guiar todos aqueles que fizeram esta decisão em seu coração. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Querido irmão, querida irmã que nos assiste, nós vamos ficando por aqui na nossa transmissão, mas queremos estender o convite a você para que você continue acompanhando as nossas transmissões ao vivo, que se dão sempre aos sábados, a partir de 10h30 da manhã, no nosso canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. E se você quer estudos bíblicos, quer fazer parte deste ministério, nós te convidamos a nos contactar por e-mail. Anota aí. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos ficando por aqui, esperamos que você continue nos acompanhando e seja abençoado pelas mensagens que são transmitidas da palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até a próxima transmissão.